Recentemente no mangá de Blue Lock a gente tá se aproximando, na verdade a gente tá praticamente já no arco da Copa do Mundo Sub-20. E com esse arco tão importante pra história vindo, eu acho que seria legal antes do arco começar, eu vim aqui pra falar pra vocês o que eu espero desse arco, o que eu acho que pode vir a acontecer. Expectativas, desejos pessoais que eu tenho, ou coisas que eu acho que vão acontecer, com certeza. Mas eu quero falar sobre isso no vídeo de hoje. Vídeo um pouco simples, porque não tem roteiro, não tem muita coisa, só aqui uma lista de tópicos pra gente debater em cima disso. Vou falar minha opinião sobre algumas coisas e o que eu acho que pode vir a acontecer, né? Bem, primeiramente eu gostaria de abrir esse vídeo falando sobre o tópico que são os New Gen 11, né? Os 11 da nova geração, os New Gens, que a gente já tá vendo aparecendo há um tempo. A gente já tinha o Sai, depois o Kaiser, depois o Lorenzo, agora a gente descobriu que o Loki também faz parte desse grupo. Sendo assim, é muito provável que todos eles, né, quer dizer, muito provável não, né, já foi falado que eles estão todos na Copa, né. E isso é muito interessante, porque junto com isso também revelou os países, né, da onde cada um deles pertence, o que é muito interessante. Foi uma escolha de país um pouco curiosa, na minha opinião, embora eu compreenda por que cada um desses países foi selecionado, né? É o que a gente acha, né? O que dá a entender no capítulo, na página que aparece, isso dá a entender que aqueles ali são os países, né? Onde pertencem cada New Gen. Tem 11 países, né? Então deve ser um de cada país. Fora que já os países que aparecem já batem com o que a gente sabe, né? Então, eu não acho que a seleção japonesa vai enfrentar todos, obviamente, né? Pelo amor de Deus, não tem jogo pra enfrentar tudo isso. Mas eu acho que pelo menos mais uns 2 ou 3 New Gens que a gente não conhece ainda vão estar dando as caras aí no arco da Copa. Isso se não aparecerem mais, o que vai ser muito interessante de se acompanhar. Quero ver que tipo de estilo de jogo esses personagens vão ter, por que eles vão ser considerados os melhores, né? Essa é a grande questão, por que eles são realmente os melhores da geração. Tem muita coisa pra gente estar acompanhando nesse arco, tem muita coisa que pode ser adicionada, é uma expansão de universo absurda pra trama. A gente vai poder ver personagens do mundo todo interagindo entre si, com novas dinâmicas, estilos que a gente nem imagina que podem estar vindo, aparecendo de uma vez, e vai ser muito legal, vai ser muito bom ter esse respiro, ter essa visão do lado de fora. Uma única coisa que eu fico triste, né, é que a gente infelizmente não vai ter a Copa acontecendo em outro país, né? O arco vai se passar no Japão. O que, na minha opinião, foi um certo desperdício do autor, porque ele poderia ter colocado se passando em outro país pra gente ver como os personagens interagiriam nesse país distante, né? Nesse outro lugar, ver como seria a dinâmica dos personagens nesse outro país. Então daria pra fazer muitas cenas interessantes, muitas coisas legais, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Optou-se por botar realmente no Japão e os personagens dos outros países virem pro Japão, né? Enfim, no mais, a última coisa que eu tenho a comentar sobre New Gens é que eu espero que cada New Gen seja de uma posição para que a gente tenha uma variação maior de estilos que a gente pode ver no jogo. Eu preferiria que cada um seja de uma posição diferente, porque são 11, então a gente imagina que poderia ser um de cada posição pra gente poder fechar um time de futebol certinho, né? O que me deixa curioso, porque se for por aí, deve ter um New Gen goleiro. E eu quero ver o que o New Gen goleiro é capaz. Vocês sabem que se zagueiro já é um bagulho difícil de trabalhar em Blue Lock, o goleiro em si fica com Deus muitas vezes, né? O Gagamaru é o único que a gente tem de, tipo assim, importante, de personagem relevante. Então vai ser legal acompanhar um jogo onde a gente pode estar vendo o principal adversário, o principal obstáculo para a vitória deles ser o goleiro. Eles não conseguem fazer gol porque o goleiro é muito bom. Seria uma dinâmica incrível de se acompanhar. Como o Isagi bolaria um plano pra passar por isso. A gente tá sempre vendo o Isagi driblando, bolando todos os planos possíveis, encarando todas as brechas possíveis pra conseguir passar pelo time inimigo, mas a gente nunca vê ele pensando como ele derrotaria um goleiro. E eu acho que isso é uma coisa que poderia ser muito legal pra obra. Poderia gerar muitas discussões interessantes, muitas cenas incríveis. A gente tá vendo isso acontecendo. Além disso, passando agora para outro tópico, vamos falar sobre a seleção em si, né? A gente teve aí todo o arco da Liga Não Egoísta, onde a gente viu toda a seleção sendo selecionada, né? Tudo acontecendo ali na nossa frente. Personagens ficando de fora, personagens que a gente não imaginava que iam entrar entrando, como o próprio Fukaku, né? Que foi uma surpresa.
E eu tenho algumas coisas para falar acerca dessa seleção. Primeiramente, eu, de um ponto de vista de um fã e de um ponto de vista de alguém que é interessado por narrativa, escrita e essas coisas, julgo que, narrativamente falando, todos os personagens deveriam jogar pelo menos um jogo. Isso pode ser um pouco irracional, olhando de um ponto de vista técnico, mas olhando de um ponto de vista narrativo, eu diria que seria excelente para a história, porque com um arco com tantos jogos importantes, a gente estaria acompanhando momentos-chave para desenvolvimento de muito personagem que ficou para trás, que não teve o seu devido destaque, podendo ter agora, podendo ser o cara que vai ajudar a ganhar a partida de uma forma milagrosa, por exemplo. Então, cara, ter um time com tantos personagens interessantes, podendo serem colocados em campo a qualquer momento, dá uma dinâmica muito legal. A qualquer momento que eu digo é, no caso, antes do jogo, né? Isso aqui não é igual a Liga, não é egoísta, que podia trocar o time todo e dane-se fé pra isso. Não, aqui é outra dinâmica, né? Obviamente, é uma partida oficial. Mas a questão é que a gente tá acompanhando uma história, como eu já falei em outro vídeo. Então, uma coisa que seria muito interessante nessa história é a gente ter margem pro desenvolvimento de todos os personagens ali do meio. Ainda mais porque os personagens que estão jogando são realmente os que chegaram até aqui no Blue Lock com o egoísmo, né? Com o ego. Então todos eles têm um ego bom, tem uma fome, um desejo da vitória, da sua própria vitória. Então todos eles, consequentemente, são sim peças úteis para a vitória final do Japão. Então eu acho que seria válido que todo mundo jogasse pelo menos um jogo, né? Pelo menos um jogo. Tem alguns jogadores que, tipo assim, eu imagino que vão jogar pelo menos um jogo, tipo o Zantetsu, o Nanase, o Kiora, mas fica por isso. Fora que, como eu falei, a gente tem muitos personagens que podem ter o seu desenvolvimento finalmente nesse arco. A gente tem, por exemplo, o Haichi, que pode ter um momento pra ele. O Haichi tá precisando de um momento dele. O Kurona também seria interessante acompanhar alguma coisa. O próprio Kiora também seria legal. A gente também pode estar tendo momentos sobre o Shidou, mais destaque pro Shidou. Embora o Shidou já tenha destaque, eu digo mais informações sobre o passado, mais coisas da ideologia que ele possui, etc. O Shidou é um personagem interessantíssimo para se trabalhar em cima. A gente também tem personagens como o próprio Sendou, que talvez possa ganhar alguma coisa, possa ganhar algum destaque legal na Copa. Então, a gente tem muitos personagens que podem ser desenvolvidos de muitas formas diferentes nesses jogos. E eu quero muito saber como o autor vai lidar com tudo isso. Um outro tópico que pode se debater sobre o assunto é que Itoshi Sai, e esse é um tópico sensível. Itoshi Sai joga ou não joga na Copa? Eu acho que não, porque a ideologia do Sai não mudou ao ponto, até agora onde a gente tá no mangá, a ideologia do Sai não mudou ao ponto dele resolver jogar pela seleção do nada. Ele já deixou muito claro, inclusive, que ele detesta essa ideia. Então, cara, o Sai não vai vir. Pode ser que ele venha e eu queime a língua? Pode ser. Mas eu acho que no momento atual da obra ele não vem. No futuro arco, daqui a anos da obra, quando a gente tiver o arco da Copa do Mundo mesmo, da Copa do Mundo oficial, da profissional, eu acredito que aí sim o Sai joga. Porque aí a gente já pode já vai ser depois de outro arco, e aí a gente já pode ter mais destaque pro Sai, mais desenvolvimento sobre ele, e eu acho que lá na Copa do Mundo o Sai joga. Na Copa Sub-20 não. Não acho que o Sai vai aparecer agora. Além disso, também gostaria de falar sobre outro ponto, que como eu falei, eu espero que todo mundo jogue pelo menos um jogo. A escalação desse time é uma incógnita, né? Se você procurar na internet agora, com certeza você vai achar 30 ideias diferentes de escalação pro time. Eu não vou montar a minha, porque eu não tô afim. Mas como eu falei, eu acho que por a gente estar acompanhando uma obra narrativa acima de tudo, é um momento pra gente ter uma escalação muito variável. Por que eu digo isso? Porque o Blue Lock, né, uma das bases do projeto do Blue Lock, como o próprio Ego já explicou, é as reações químicas, né, que são tanto faladas, já foram tanto frisadas em vários momentos. Ter essa dinâmica entre os jogadores, como os jogadores se completam, como o desejo de vitória individual de cada um deles, quando cruzado, forma uma coisa completamente nova e uma jogada única. E com tantos talentos tão poderosos, tão fortes num time, você tem uma variedade quase infinita de combinações que você conseguiria fazer. Às vezes
ter jogadores específicos num campo seja o necessário para você vencer uma partida específica. Levando em conta que a gente tá numa obra de mangá onde cada um tem o seu próprio talento e é bom em uma coisa diferente, a gente pode estar acompanhando uma escalação muito variável, diferente do que a gente espera, né? Que seja uma coisa mais fixa e você tem ali uma rotação de um jogador ou outro. Talvez a gente esteja prestes a acompanhar uma coisa bem variável mesmo. Tipo, cada jogo sendo montado com uma estratégia diferente, um plano diferente pra vitória e coisa do tipo. É bem possível que seja isso que a gente vai acompanhar. Pelo menos eu gostaria que fosse assim, até porque isso seria uma ótima oportunidade para dar destaque para muitos personagens. Claro que os principais sempre se manteriam, né? Izagi, Rin, o próprio Kagamaru, porque o Fukaku, eu não sei nem se o Fukaku sai do banco, pra ser sincero. A não ser que, sei lá, o Kagamaru se machuque ou algo do tipo. Mas eu não acho que o Fukaku joga, não. Até porque pro Fukaku jogar, a gente teria que ter algum desenvolvimento dele ou alguma coisa do tipo. Pra justificar ele tá entrando ali no campo, e a gente não tem nada do personagem. Então eu não sei nem se o Fukaku joga. Ele é realmente o único que, tipo assim, eu não sei nem se esse cara vai jogar. Mas os outros eu acredito que todos vão, né? Então a gente chega na última parte que eu gostaria de falar sobre esse tópico da seleção, que é: quem será o capitão? E isso é um tópico que gera bastante discussão, né? De quem pode ser o capitão. Muita gente aponta pro Izagi, mas eu acho que não. Eu não acho que o Izagi vai ser capitão. Por quê? Porque capitão é mais do que você criar um plano, de você saber coordenar. Você tem que ser alguém comunicativo. E o Izagi e o Rin, que são dois bons candidatos para capitão, não são comunicativos. Nem um pouco. Não são nem um pouco comunicativos. O Rin, principalmente, pelo amor de Deus, o Rin não sabe conversar. Nem com gente próxima dele, imagina no time. O Izagi, por outro lado, eu acho que o Izagi perde a linha muito rápido. No sentido de que, em muitos momentos, principalmente na Liga Não Egoísta, a gente pode acompanhar muitas vezes isso. Cara, o Izagi começa a perder o jogo, ele começa a perder a linha de raciocínio do que pode ser feito. E ele se encontra, ele pode até encontrar a linha. Mas sendo o capitão, eu creio que isso pode ser um risco muito grande. Por isso, eu acho que os melhores candidatos para serem capitão são o Aiko ou o Karasu. Isso pode ser debatível, né? Em muitas instâncias, mas o Aiko já era o capitão da seleção sub-20, ele fazia um bom trabalho, então pode ser que ele continue com esse título. Mas por outro lado, eu acho que o Karasu é sim uma boa escolha. O Karasu é alguém que coordena o time muito bem, o próprio Ego falou isso no jogo do sub-20, e além disso, o Karasu é um cara extremamente calmo, no sentido de que ele não perde a linha, ele não perde o meio, ele tá sempre tranquilo. No sentido de que ele pode até ficar impressionado com alguma coisa, mas ele tá sempre minimamente controlado. A gente não vê, tipo, o Karasu tendo um surto de raiva ou coisa do tipo. Não, ele é sempre um cara bom de se trabalhar e ele é bem comunicativo também. Então eu acho que o Karasu seria um ótimo capitão. Não me surpreenderia se o Karasu fosse colocado como capitão em algum momento. Passando disso, agora, a gente tem o que eu penso que pode acontecer na Copa em questão narrativa, ok? O que eu acho que pode acontecer em questão narrativa. Primeiramente, já vamos tirar uma coisa do caminho. O Japão vai perder ou vai ganhar a Copa do Mundo Sub-20? O que eu acho que vai acontecer no final? Bom, eu vou estar imensamente torcendo para eles ganharem, mas eu acho que eles vão perder. Eu acho que a derrota pode ser algo que vai estar acontecendo aí para o Japão nessa Copa. E por que eu penso isso? Porque a obra está batendo muito na tecla de que eles precisam ganhar. O Ego tá com o trabalho, tá com o emprego dele por um fio, se ele perder ele vai ser demitido, né? Além de que o Izagi bateu no peito várias vezes pra falar que ele vai ser o herói, que ele vai ser o campeão e não sei o que, e eu acho que isso é uma construção de uma derrota. Além disso, a gente também tem que considerar o último capítulo que lançou na data que eu tô gravando esse vídeo, aonde o Izagi conversa com os pais dele e os pais dele falam abertamente que não importa o que você faça, você sempre vai ter a casa pra voltar, não importa o que aconteça, nós seremos os seus pais. Então eu acho que o Izagi vai fazer alguma cagada no jogo final, e eu acho que essa cagada vai ser o que vai eliminar o Japão. Eu acharia extremamente interessante se o Izagi perdesse um pênalti. A gente nunca viu, né, uma disputa de pênalti em Blue Lock, mas eu acho que seria muito interessante se isso fosse o que desse a derrota pro Japão, né? Seria uma dinâmica legal de se acompanhar, porque, cara, vocês que acompanham, tipo, no mundo real mesmo,
o peso que cai em cima de um jogador quando um time perde uma Copa do Mundo é muito absurdo. É muito absurdo. As pessoas vão xingar o cara. Então, tipo assim, a gente pode estar acompanhando o Isagi tendo uma construção de herói do futebol japonês pra o cara que perdeu a Copa do Mundo Sub-20. E eu acho que essa construção, essa queda do personagem, pode ser uma chave para um desenvolvimento muito, muito foda pro Isagi. E eu não quero, tipo assim, eu obviamente vou torcer pro bem do personagem, né? Mas eu acho que isso é uma oportunidade de ouro para desenvolver o Isagi. Embora ele já seja um personagem bem desenvolvido, eu acho que isso aqui é uma trama que seria, tipo, muito, muito interessante da gente acompanhar na prática dentro do arco. Seria uma coisa muito, muito legal. Além disso, eu devo salientar outra coisa que eu penso, que é que eu acho que eles não vão chegar na final. Eu acho que eles vão perder na semifinal. Porque o que eu acho que vai acontecer, tá? Isso aqui é apenas a ideia na minha cabeça, né? Da fanfic na minha cabeça, que eu acho que pode acontecer. Eu acho que a gente, obviamente, tá indo pro arco na expectativa de ver um Isagi Kaiser, né? De ver um Alemanha e Japão. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a Alemanha e o Japão vão cair no chaveamento em lados opostos e só vão se enfrentar se caírem na final. O que eu acho que pode vir a acontecer? A Alemanha vai pra final e aí vai ter o jogo do Japão. A gente fica na expectativa de que a gente vai ter uma final Japão e Alemanha. E aí na semifinal, o Japão cai contra a França e perde. Eu acharia isso interessante. Por que contra a França? Porque a França tem o Charles e tem o Locke. E o Locke, rapaziada, eu não sei se vocês compreendem o nível do cara, mas o Locke faz um estrago bem sobrenatural. Porque a gente viu o Locke em campo por pouquíssimo tempo. E o pouco que a gente viu já era o suficiente pra ninguém mais conseguir jogar. Enquanto o Locke estava no campo. O Locke estava no campo e ninguém jogava mais. Então imagina o que ele não vai fazer tendo liberdade pra ficar 90 minutos do jogo correndo, cara. Mano, ele deve ser um outro nível, ele deve ser completamente absurdo, ainda mais com o Charles ali junto, que com certeza vai ter evoluído até esse jogo. Então eu acho que a gente pode vir realmente a acompanhar uma derrota do Japão nas mãos da França na semifinal, antes de uma possível final contra a Alemanha. Eu acho que isso seria muito interessante, daria um peso bem legal para tudo isso e daria toda a dinâmica, né? De que na próxima Copa a gente poderia estar vindo acompanhar uma outra disputa contra a França, porém agora com o Noah no time, né? Então fica bem legal, fica bem interessante da gente acompanhar. E como eu já falei, na minha teoria, eu acho que o Isagi vai ser o principal responsável pela derrota do Japão. Não, obviamente, acidentalmente, né? Eu acho que ele pode acabar se perdendo ali um pouco, e isso pode vir a causar a derrota pro Japão. Agora, sobre desejos pessoais que eu tenho pra esse arco, desejos pessoais específicos. O primeiro dele é que eu não quero que o Nagi volte agora. Porque assim, rapaziada, eu odeio ser o cara, o louco do rolê, mas o Nagi vai voltar. Isso é um fato. Como ele... Não é um fato porque a gente não tem confirmado, né? Mas eu diria que é uns 95% de certeza. O Nagi é um personagem que está sendo construído pra voltar. A gente teve capítulos dele só focados em como ele tá se sentindo atualmente. A gente tá tendo uma certa construção pra isso acontecer. Então, o Nagi vai voltar. Eu não acho que ele volta pro projeto do Blue Lock, como eu já falei. Mas pra obra, ele aparece com certeza. A grande questão é que eu não quero que ele volte na Copa, porque eu acho que ele é um personagem que simplesmente não tem lugar pra isso agora. Eu acho que ele não acrescentaria em nada no momento. Então eu acho que é interessante que ele fique de fora e que ele só volte depois da Copa. Além disso, um último desejo que é um pouco mais específico, mas eu gostaria que a gente tivesse uma construção do futebol, né? De como funciona a dinâmica do esporte mais como um negócio, que é uma coisa que a gente tá sendo falada aos poucos, né? O Snuff introduziu esse conceito na obra, falando sobre futebol ser um trabalho. Depois agora a gente teve mais desse assunto na Liga Não Egoísta com os valores, né, dos salários dos jogadores. E agora a gente está indo para partidas oficiais de verdade, né? Lembrando que até hoje eles teoricamente nunca jogaram uma partida oficial. A gente teve no máximo o próprio amistoso do Blue Lock contra a seleção sub-20. Mas se a gente for considerar outros pontos, as outras partidas sempre ocorreram dentro do projeto. E eles bem que enfatizaram também que a Liga Não Egoísta era uma simulação, né? Ela não era um jogo oficial de fato. Então,
a gente pode estar vindo a acompanhar partidas oficiais que talvez tenham tramas um pouco mais obscuras por detrás dos panos, né? Então eu quero muito acompanhar como isso vai acontecer, se eles vão realmente só ligar para o esporte, se eles não vão trabalhar nenhum conceito ao redor disso, mas eu acho que a gente pode estar indo ver também um arco que trabalhe outros tópicos além do futebol em si, todo o universo que existe ao redor dele, toda a questão do negócio, da publicidade ou até mesmo da sujeira que acontece por debaixo dos panos em alguns momentos. Então eu acho que é uma discussão interessante para se levantar nesse arco. Mas era isso que eu tinha para falar. Tô extremamente animado com o arco da Copa Sub-20. Quero muito ver como a gente vai prosseguir nesse arco, nessa história. E por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!